Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de confirmar que atacou o território venezuelano. A China está realizando um grande exercício militar simultâneo. O governo da Ucrânia acaba de declarar que começou o ataque contra o país. A China fez exercícios O Irã acaba de lançar uma série Israel viveu hoje contra Israel. O país foi atacado pelo grupo extremista Hamas. Esses são os mais americanos. Você não vai acordar um dia e ver sirenes tocando na sua janela. A guerra moderna não começa com explosão. Ela começa com um navio que não chega, um preço que dobra, uma empresa que para, uma moeda que sangra e um governo dizendo que está tudo sob controle. E enquanto você está discutindo política aqui dentro, o mundo lá fora está sendo redesenhado por um tipo de conflito que não precisa de soldados em campo, porque ele funciona melhor no escuro. Israel, Rússia, China e Estados Unidos não estão se provocando, eles estão testando limites. E toda vez que um limite é testado e ninguém reage, o próximo passo fica mais fácil. O problema é que o próximo passo não aparece no seu feed como guerra, ele aparece como crise, instabilidade, alta do dólar, falta de produto, pânico nos mercados. E quando você percebe, já está vivendo dentro de uma nova regra do jogo. A pergunta é: quanto da sua vida vai mudar antes de você entender o que está acontecendo? Existe uma mentira confortável que o mundo repete para conseguir dormir. A mentira de que a guerra é uma coisa que acontece longe, que conflito é só tanque, míssil e explosão. Que enquanto não tem fumaça no horizonte, você está seguro. Só que o século XXI não precisa mais de invasão para dominar ninguém. Hoje, você derruba um país sem pisar nele. Você estrangula uma economia sem disparar um tiro. E você muda o destino de milhões de pessoas sem anunciar nada oficialmente. É por isso que quando você ouve a palavra escalada, parece exagero. Mas o que está acontecendo agora entre Israel, Rússia, Estados Unidos e China não é uma sequência de crises isoladas. É um tabuleiro sendo reorganizado em tempo real. E a parte mais perigosa é que essa reorganização não aparece como guerra. Ela aparece como normalidade. O noticiário chama de tensão. Os governos chamam de incidente. O mercado chama de ajuste. Mas na prática, o mundo está entrando num tipo de conflito que tem lógica simples. Quem controla rotas, energia, chips, moedas e alianças controla o futuro. E hoje existe uma disputa silenciosa para decidir quem vai mandar nesse futuro. Neste vídeo, você vai entender o que está sendo testado agora, quais são os sinais que quase ninguém está ligando e por que a próxima crise pode não parecer guerra, até ser tarde demais. Antes de eu te mostrar o que está sendo montado por trás desse silêncio, eu só te peço uma coisa: se inscreva agora, porque o YouTube não empurra esse tipo de vídeo por muito tempo. Ele testa e se não explode, ele enterra. E quando esse assunto voltar para o noticiário, vai voltar do pior jeito, como surpresa, como crise inesperada, como ninguém podia prever. Aqui você vai ver antes. Se você acha que a guerra começa quando caem os primeiros mísseis, você está atrasado. A guerra moderna começa muito antes. E quase sempre ela começa com uma palavra que parece inofensiva: rota. Porque o mundo não gira por causa de discursos, ele gira por causa de navios. Tudo que você consome, combustível, comida, eletrônicos, remédios, peças, fertilizantes, passam por rotas específicas. E quando uma dessas rotas trava, o planeta inteiro sente como se fosse um ataque direto. E hoje, o mundo está vivendo um cenário onde rotas estão virando arma. O exemplo mais óbvio é o Mar Vermelho, uma das regiões mais estratégicas do planeta, porque conecta o comércio da Ásia com a Europa e parte do Ocidente. Quando aquela região fica instável, o que acontece não é uma notícia internacional. O que acontece é: navio muda caminho, viagem fica mais longa, seguro fica mais caro, combustível sobe, custo explode e o preço final cai no seu bolso. Só que isso não aparece como guerra, aparece como inflação, aparece como aumento de frete, aparece como mercado instável. E aí você trabalha mais, ganha o mesmo e compra menos, sem perceber que alguém apertou o botão do outro lado do mundo. Se esse é um ponto que quase ninguém entende, a guerra de hoje não precisa destruir cidades para destruir vidas. Ela só precisa interromper o fluxo. E quando você junta isso com o segundo elemento do tabuleiro, energia, a coisa fica ainda mais perigosa. Porque não existe crise global sem petróleo, gás e eletricidade no meio. E não existe paz mundial quando as grandes potências começam a disputar quem controla esses recursos. O que está acontecendo agora não é só um conflito de Israel, não é só a Rússia, não é só a China.
é o mundo inteiro entrando numa fase onde rotas, energia e comércio estão virando um campo de batalha. E o pior, ninguém precisa declarar guerra para isso acontecer. Existe uma regra simples que governa o mundo desde sempre, mas ninguém fala em voz alta porque ela é feia demais para ser democrática. Quem controla a energia, controla o resto. Não importa se o país tem discurso bonito, constituição moderna, eleições organizadas ou hino emocionante. Se ele não controla o que move a própria economia, petróleo, gás, eletricidade, ele não manda em nada. Ele só administra o que sobrou. E é por isso que a escalada global nunca é apenas militar, ela é econômica. Porque tanque sem combustível vira ferro velho, indústria sem energia vira ruína e um país inteiro sem energia vira refém. Agora, pensa comigo, quando você vê o preço do gás subindo ou a gasolina oscilando como se fosse uma roleta, você acha que é só o mercado, você acha que é azar, você acha que é incompetência, você acha que é o governo errando de novo, mas muitas vezes é algo muito mais simples e muito mais perigoso. É o poder sendo exercido. A energia é o tipo de arma perfeita, porque ela não precisa de uniforme, ela não precisa aparecer em vídeo, ela não dá manchete com sangue no chão, ela só muda sua vida de forma lenta, humilhante e inevitável. Você começa cortando um luxo, depois corta uma saída, depois corta um plano, depois corta um sonho, e quando percebe, você não está mais vivendo. Você está só sobrevivendo dentro de um país caro. E aí que entra a parte mais cínica desse tabuleiro. Energia não serve só para aquecer casas e ligar fábrica. Ela serve para negociar silêncio, serve para comprar neutralidade, serve para forçar alianças, serve para punir quem desobedece. E toda vez que o mundo entra numa fase de tensão, Israel em conflito, Rússia pressionada, China cercada, a energia vira uma moeda de chantagem global. Porque no fundo, a guerra moderna é isso, um jogo de pressão. Você aperta um lado, o outro responde. Você fecha uma porta, o outro abre outra. Você sanciona, o outro contorna. Você ameaça, o outro testa. E no meio disso tudo, existe uma certeza. O custo nunca fica com eles. O custo sempre desce para alguém. E esse alguém é você. Porque quando a energia vira arma, o que vem depois não é só a inflação. O que vem depois é o mundo inteiro sendo obrigado a escolher lado, mesmo fingindo que não escolheu. Se a energia controla o presente, tecnologia controla o futuro. E aqui está o detalhe que muda tudo. O futuro não está sendo disputado em trincheiras, ele está sendo disputado em fábricas. Porque hoje, quem controla os chips, controla o mundo. Você pode ignorar isso e achar exagero, mas tente imaginar sua vida sem semicondutor, celular, carro, banco, hospital, internet, satélite, sistema de defesa, indústria, logística, até geladeira. Nada funciona. E é por isso que quando alguém te diz que Taiwan é um problema regional, essa pessoa ou está desinformada ou está fingindo. Taiwan não é só uma ilha. Taiwan é uma alavanca, uma peça tão importante que, se cair, o planeta inteiro entra em modo de emergência. Não por ideologia, mas por dependência. E aí você entende por que essa escalada global é diferente de todas as outras. Porque ela não é só sobre território, é sobre o controle de capacidade. Quem produz tecnologia manda, quem depende, obedece. E quando você coloca isso no tabuleiro com China e Estados Unidos, você começa a enxergar o que está acontecendo de verdade. Não é uma disputa por liberdade ou democracia. Isso é discurso para o consumo interno. A disputa real é por hegemonia, por quem vai ter o direito de ditar quais empresas crescem, quais países prosperam, quais moedas dominam, quais governos sobrevivem. E a parte mais cínica é que essa guerra tecnológica não precisa de explosão. Ela pode acontecer com bloqueio, sanção, restrição de exploração, sabotagem silenciosa, controle de cadeia de suprimentos. Você não vê fumaça, mas vê o resultado. País travando, indústria parando, economia sangrando e gente comum pagando mais caro por tudo. E aí vem o golpe final. Quando tecnologia vira arma, você não precisa conquistar o território do inimigo. Você só precisa impedir que ele funcione. É por isso que o mundo parece em crise o tempo inteiro. Porque ele está. Só que não é uma crise emocional. É uma crise de arquitetura global. E essa arquitetura está sendo reformada à força, sem consulta pública, sem plebiscito, sem aviso. E quando essa reforma terminar, você vai acordar num mundo onde algumas nações mandam e o resto só aceita.
Agora vem a parte que muita gente vai fingir que não entendeu, porque é mais confortável acreditar que o mundo está cheio de crises aleatórias do que admitir que existe um padrão. Mas existe. Israel não é um caso isolado. Ucrânia não é um caso isolado. Eles são capítulos diferentes do mesmo manual. E o manual é simples. Quando as grandes potências não podem entrar em guerra direta, elas terceirizam o conflito. É o que chamam de guerra por procuração. Você não precisa invadir o seu rival. Você só precisa manter ele ocupado, sangrando, gastando, se desgastando, até ele perder força. E isso acontece enquanto você finge que está apenas ajudando. No discurso oficial, sempre tem motivo moral. Sempre tem uma causa nobre, sempre tem uma justificativa heróica. Mas no mundo real, o que move as decisões é outra coisa. Posição estratégica, influência regional, energia, rotas, tecnologia e poder de barganha. É por isso que a Ucrânia virou o palco perfeito. A Rússia entrou numa guerra que parecia rápida e virou uma drenagem constante de recursos, reputação e estabilidade. E do outro lado, o Ocidente encontrou a oportunidade perfeita, enfraquecer um rival histórico, sem colocar seus próprios soldados no campo. E quando você olha para Israel, o padrão se repete com outra estética. O conflito ali não é só sobre território ou religião, ele é sobre posicionamento, sobre controle de rotas e influência no Oriente Médio, sobre segurança energética e sobre quem vai mandar na região que decide o humor do petróleo. A diferença é que Israel é uma peça mais sensível, porque qualquer faísca ali reverbera no mundo inteiro. E é exatamente por isso que ele importa. Porque, quando o Oriente Médio entra em turbulência, o planeta inteiro começa a pagar mais caro para existir. E aí entra a parte mais perigosa do tabuleiro. Enquanto o mundo inteiro está preso nesses palcos, Ucrânia e Israel, a China observa, não como espectadora, como alguém que está calculando até onde os Estados Unidos conseguem sustentar múltiplas frentes, calculando quanto tempo o Ocidente aguenta financiar guerras indiretas sem implodir por dentro, calculando quando o cansaço vira fraqueza. Porque no fim, a grande disputa não é apenas Rússia versus Ocidente. A grande disputa é quem vai liderar o século XXI. E essa liderança não vai ser decidida num discurso, vai ser decidida na exaustão, no desgaste, no colapso lento de quem tentou controlar tudo ao mesmo tempo. Agora eu vou te contar a parte mais humilhante deste teatro, porque enquanto o mundo discute geopolítica como se fosse um jogo distante, você está pagando a conta. E não é com opinião, é com dinheiro. Você paga essa guerra quando o frete fica mais caro, quando o preço da energia sobe sem explicação convincente, quando o dólar dispara e todo mundo finge surpresa, quando a inflação volta como um fantasma que nunca foi embora. E aí vem um insulto final. Você paga, e ainda te dizem que é normal, mas não é normal. O que está acontecendo é que o mundo entrou num período em que tudo ficou mais instável. Ao mesmo tempo, a instabilidade é o ambiente perfeito para quem vive de controle. Porque quando as coisas ficam imprevisíveis, o cidadão comum perde poder, e quem tem acesso à informação, capital e influência ganha. Você não precisa entender guerra para entender isso. Você só precisa entender que existe uma diferença brutal entre quem assiste o caos e quem lucra com ele. E sempre que o mundo entra em escalada, 3 coisas acontecem. Primeiro, o custo do transporte sobe, porque risco vira preço. Segundo, energia vira chantagem, e chantagem vira inflação. Terceiro, dinheiro corre para a segurança. E quando o dinheiro corre, o seu país fica mais caro para financiar. Você sente isso como juros, como crédito travado, como empresa cortando vaga, como mercado esfriando, e a vida vai ficando menor. Você começa a cortar o supérfluo, depois você corta o conforto, depois você corta o plano, e depois corta o futuro. Só que ninguém liga isso com o que está acontecendo lá fora, porque te ensinaram a enxergar política como novela, um capítulo por vez, sem conexão. Mas o mundo real funciona como uma engrenagem. Uma peça mexe, a outra responde. Uma rota trava, o preço sobe. Um conflito escala, o risco aumenta. O risco aumenta, o dinheiro foge. O dinheiro foge, o país aperta. E quando o país aperta, adivinha quem fica sem ar? Você. O cidadão que não escolheu guerra nenhuma, que não assinou tratado nenhum, que não aprovou sanção nenhuma, mas que vai ser cobrado como se tivesse participado da decisão. E é por isso que esse vídeo importa.
Porque quando o tabuleiro global vira, o custo nunca cai no colo de quem joga. O custo cai no colo de quem só queria viver em paz. Agora chegamos na parte em que todo mundo finge maturidade, mas age como criança. Porque existe um motivo pelo qual ninguém quer falar com clareza sobre o que está acontecendo. Não é falta de informação, é medo do efeito dominó. O mundo está se aproximando de um ponto em que uma decisão errada, um ataque mal calculado, uma resposta exagerada, uma provocação só para testar, pode empurrar o tabuleiro inteiro para um nível de conflito que ninguém controla mais. E quando isso acontece, não existe o botão de voltar. O que existe é escalada, porque escalada é uma escalada sem corrimão. Você sobe um degrau e acha que ainda dá para parar. Sobe mais um e percebe que já está alto demais para descer. Sobe mais um e começa a fingir que era exatamente isso que você queria. É assim que guerras longas começam. E é por isso que a maior ameaça não é o que você está vendo. A maior ameaça é o que você não está vendo. Acordos silenciosos, alianças redesenhadas, retaliações invisíveis, sabotagens que ninguém assume e o mundo inteiro se preparando para o pior enquanto continua sorrindo em coletiva de imprensa. E aqui vai a parte mais cínica. Quando o mundo entra nesse modo, ele não volta ao normal. Ele cria um novo normal. Um normal onde o comércio fica mais caro, onde a energia vira arma permanente, onde a tecnologia vira monopólio político, onde liberdade vira discurso e controle vira prática. E o cidadão comum se adapta, porque ele é obrigado, ele aceita pagar mais, ele aceita viver com menos, ele aceita ver o mundo como uma coisa distante. E aí o sistema vence. Não porque ele é invencível, mas porque ele é paciente. Agora, eu não estou dizendo que amanhã vai começar uma guerra mundial com sirene e bomba. Isso é o tipo de fantasia que alimenta canal histérico. O que eu estou dizendo é pior. O mundo pode entrar numa guerra longa, silenciosa e econômica. E você só vai perceber quando estiver dentro dela, porque o conflito já começou. Só que ele não tem uniforme, ele tem planilha, ele não tem marcha militar. Ele tem sanção, ele não tem trincheira, ele tem rota bloqueada, energia cara e tecnologia controlada. E quando você entende isso, você entende o verdadeiro preço da ignorância. Por isso, se você quer continuar acompanhando esse tabuleiro sendo montado peça por peça, sem filtro, sem propaganda e sem anestesia, você já sabe o que fazer. Porque nesse teatro, a cortina só cai quando o público para de olhar.